Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltamos para o 1, 2, 3, 4, quinto? Meu Deus, quinto episódio do seu podcast Desarrume-se Comigo. Cara, eu tô chocada que já é o quinto, passou muito rápido, parece que foi ontem que eu estava me tremendo para anunciar que eu começaria algo desse tipo. É, Meio doido, né? Como o tempo passa rápido, clichêzão, porém é a grande verdade. Eu não sei como que tá sendo pra você, mas quando eu penso que a gente já tá quase em julho, eu dou uma surtadinha, porque ontem a gente tava virando o ano, né, pessoal? Vamos com calma. Amigos, é o seguinte, acredito que já passamos da metade dos episódios dessa temporada. Se eu não me engano, faltam mais 3 pra gente encerrar. Meu Deus. E, enfim, muito feliz com tudo que a gente está vivendo aqui nesse podcast. E espero que vocês estejam curtindo e compartilhando, enfim, até eu achei engraçado que o último podcast foi para um demográfico mais específico, né, de adolescentes, que não é a maioria das pessoas que me acompanham, né? E mesmo assim, foi muito legal ouvir e ver o que vocês acharam e sempre é muito bom estar pertinho para poder acompanhar isso. Gente, o episódio de hoje, como vocês viram, as perguntas que eu lancei no domingo, não foi no sábado, porque foi uma loucura, gente. Tá cada vez mais difícil manter o fluxo, mas eu me comprometi. Eu vou cumprir com o que eu prometo. De lançar toda semana, né? E as perguntas feitas lá no Instagram pro podcast de hoje, a primeira foi se você sente a sua mente cansada. E se a sua mente tivesse um aviso de armazenamento cheio, o que estaria ocupando, né? Esse lugar de maior espaço na sua mente. E a gente teve aqui respostas bem variadas, né? Eu curti muito a honestidade mesmo. A maioria das pessoas que responderam foram com coisas do dia a dia mesmo. Recorde de respostas, colocaram aqui as pessoas trabalho, estudo, faculdade, conta para pagar, demanda de filho, demanda de igreja, demanda de bebê, rotinas no dia a dia, né? Essa sensação de que a mente está cheia de coisas que precisam ser feitas de alguma maneira, e isso ocupa bastante a mente da pessoa. Em segundo lugar de respostas foi a preocupação com o futuro, né? Várias pessoas citaram pensamentos sobre onde estarão daqui a alguns anos, o medo de não conseguir alcançar alguns objetivos, insegurança profissional, acadêmica e uma cobrança por resultados, né? Então, não é só o presente que ocupa o espaço, mas o futuro também está consumindo bastante energia. Tem uma pessoa que falou assim: eu não, a pergunta é: o que deveria estar ocupando o armazenamento da minha mente? Eu achei interessante essa reflexão. Vamos falar sobre isso. Outra pessoa falou que está se sentindo meio sobrecarregado, né? Principalmente para quem tem trabalhos criativos que você precisa é, criar as coisas do zero, ter ideias, né, de forma orgânica e espontânea. É muito difícil quando você tem uma rotina muito puxada, de muitos afazeres, de muita exigência, né? Então tem esse lado também, bem mais puxado. E eu fiz essas perguntas por conta do tema de hoje, que se chama armazenamento cheio. Foi até engraçado a forma que surgiu a ideia desse podcast, porque o meu celular eu troquei recentemente, acho que domingo passado, graças a Deus. Eu tinha um celular com menos espaço, né, de memória, já tinha contratado um no iCloud, né, um pouco mais. Só que era uma humilhação, assim, todo o evento, toda coisa que eu queria registrar, gravar, aparecia o anúncio, né? Armazenamento cheio, armazenamento cheio. Meu Deus, o que eu vou apagar agora? E aí o celular começa a travar, a bateria começa a correr, né? Acabar mais rápido. E aí algumas atualizações a gente não consegue baixar. Isso é tirando o meu sossego, sabe? É algo tão simples, mas que faz muito sentido, assim. Eu tenho, gente, eu tenho muita dificuldade de apagar foto, de apagar conversa, de apagar anotações, gravações, porque eu sou uma pessoa que eu não sou acumuladora na vida real, assim, com coisas materiais, né? Eu uso sempre as mesmas roupas, tenho os mesmos sapatos, não tenho problema com isso.
Mas, assim, emocionalmente falando, eu tenho um apego às coisas, sabe? Tipo assim, foto, vídeos, eu tenho vídeos longos de, sei lá, momentos que eu vivi e lugares que eu fui que eu tenho, assim, tenho muita dó de apagar, né? E eu sei que tem como você fazer um backup, guardar, mas assim, vamos falar aqui no serinho mesmo, depois eu quero saber. Você faz backup de todas as suas coisas, gente? Eu juro que eu tento, mas assim, eu de verdade talvez eu deveria. Mas ali no corre da vida, que a gente precisa apagar um monte de coisa, eu tento filtrar ali o que eu preciso apagar, né? E para esse anúncio ir embora, eu conseguir pôr mais coisas no meu celular. E aí, quando eu tava formalizando os temas do podcast, né? Temas que eu gostaria de abordar e que eram relevantes na minha visão, foi bem nessa fase que eu tava com esse problema de memória, né? E eu fiquei reflexiva com isso, eu comecei a fazer uma alusão à nossa mente, né? Porque é muito pertinente e muito fato que a nossa mente vai estar ocupada sempre com coisas que a gente precisa fazer, sobre as nossas responsabilidades, sobre as nossas prioridades. É muito comum que a gente esteja com a mente sempre pensando nessas coisas, né? Acho que faz parte. Porém, eu, como uma pessoa que vocês já sabem, que reflete muito sobre as coisas, eu comecei a notar, assim, que mesmo que a minha mente estivesse cheia das coisas que são normais ela se encher, né, de pensar no que eu devo fazer no outro dia, de fazer uma lista de compra, de, né, fazer, anotar demanda de trabalho, e você nunca, assim, meio que descansa sua mente com os seus afazeres, eu me notei mais cansada que o normal, depois de fazer essa reflexão, porque muitas vezes, meus caros amigos, a gente não tá só cansado de viver a nossa rotina. A gente está cansado ali, a nossa mente, ela tá cansada de funcionar. E hoje em dia, se você parar para pensar, que foi a reflexão que eu fiz, a gente não para de absorver e de consumir e de olhar para estímulos, né? A gente, na verdade, não para de estimular o nosso cérebro, é isso que eu quero dizer. Porque mesmo que com boas intenções, mesmo que a gente intencionalmente tente ser produtivos, tente ter descansos pontuais, a gente precisa mesmo ser intencional e entender como que a nossa mente funciona e trabalha, né, para isso acontecer. Então eu notei que eu estava com a mente tão cansada que aí para as coisas do meu dia a dia, que eu preciso resolver, que as coisas precisam de mim, eu não tinha energia nenhuma. E, enfim, isso está errado, né? Que se a gente não tem o mínimo de energia para lidar com as coisas do dia a dia, é porque a gente está gastando energia demais, consumindo bateria mental demais com coisas irrelevantes. Na verdade, corrigindo. Às vezes são sim relevantes. Vamos confessar que também consumimos coisas irrelevantes, certo? Mas às vezes também são coisas relevantes, né? E aí a nossa falta de filtro, a nossa falta de intencionalidade em discernir o que deve ser consumido na hora que deve ser consumida, é, a gente acaba se sobrecarregando e se cansando mais do que o natural, né? Que as nossas demandas do dia a dia nos demandam. E para exemplificar melhor o que eu quero dizer, eu trouxe o quê, meu povo? Estudos. Uhul, galera do estudo aí que gosta bastante. Chegou a nossa hora. O primeiro estudo que eu achei sensacional, são dois que eu vou citar. É uma teoria criada por John Sweller, que chama sobrecarga cognitiva, que nada mais é ele afirmando que a nossa memória de trabalho tem uma capacidade muito limitada, né? Então, qual que é a alusão que ele fez, né? Imagine que a sua mente é uma mesa de trabalho. Se há apenas um livro sobre a mesa, você consegue ler, refletir, né, olhar as páginas e tal. Mas se tem 10 livros abertos, um notebook com um vídeo, um celular vibrando, alguém conversando com você, uma música, a mesa ela continua do mesmo tamanho, porém a quantidade de coisas em cima dela traz prejuízo, né, para sua compreensão, para sua produtividade. E então o problema não é a quantidade de informação disponível, o problema é a capacidade da nossa mente, que é limitada de processar, né? Então,
Você imagina assim, vou falar uma rotina normal de talvez uma pessoa que tem um estilo de vida de, de sobrecarga, né? Então, assim, imagina, você acorda, pega o celular, vai olhar a hora, aí você já viu um WhatsApp, aí você já abre o Instagram, ou você já abre uma rede de notícias. Aí você já começa a saber tudo o que aconteceu no mundo e ao seu redor, abre o Threads, já vê o que que as pessoas estão falando sobre o assunto tal. Aí você já vê que alguém te mandou uma mensagem no story, aí você responde um story. Aí no que você respondeu um story, tem um videozinho curto. Ah, gente, 1 minuto, o que que custa assistir um vídeo de 1 minuto? Você já assiste o vídeo de 1 minuto. Aí você vai ler os seus e-mails, porque você já está com o celular aberto, aí você olha o e-mail. Aí você lembra que você tem uma conta para pagar. Aí você corre no seu aplicativo do banco, abre o boleto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí nisso você recebe uma outra mensagem. E aí, nisso, gente, vocês já sacaram, né? É um ciclo sem fim. E tudo isso antes mesmo de você levantar da cama e tomar café. Antes de você escovar o dente. Antes de você tomar um banho. Então, assim, você não fez nada fisicamente que te demande de nada. Mas o seu cérebro já começou o dia administrando 1 milhão de informações, né? E o estudo fala, né, que a memória de trabalho que é ativa, né, no nosso cérebro, funciona como se fosse uma espécie de RAM mental, né? Ela guarda temporariamente as informações que nós estamos processando naquele momento. Mas quando muitas informações entram ao mesmo tempo, a gente fica mais esquecido, a gente fica mais irritado, a gente tem mais dificuldade em focar, a gente tem mais sensação de exaustão e nós estamos mais suscetíveis a cometer erros, né? Então, é muito aquela frase assim: nossa, eu não fiz quase nada hoje, mas eu tô acabado. Porque o desgaste não veio do corpo em si, mas veio do seu processamento ali de informações. Essa teoria de John Sweller, né, sobre sobrecarga mental, ela não nasceu de entrevistas com pessoas sobre cansaço mental. Ela é um pouco mais antiga, ela é de 1980 e surgiu a partir de experiências de pesquisa sobre aprendizagem. E ele observou que como as pessoas resolviam problemas matemáticos e tarefas de raciocínio. E em seus experimentos, os grupos recebiam informações e instruções diferentes. E os pesquisadores mediam desempenho, erros, né, a velocidade de aprendizado e o quanto que eles conseguiam reter do conteúdo. E o que que eles perceberam, minha gente? Quando uma tarefa exigia que a pessoa processasse informação demais ao mesmo tempo, o aprendizado piorava significativamente. Exemplo, né? Um grupo recebia instruções simples e organizadas, né? Ali somente o necessário. E o outro grupo recebia informações adicionais, extras, né? Passavam por etapas desnecessárias ou precisavam alternar entre várias fontes que eles davam. Então, mesmo que o conteúdo fosse o mesmo, quem tinha mais carga mental, mais informações, aprendia menos, né? E foi aí que surgiu a ideia de que a memória de trabalho tem capacidade limitada, né? E assim, o que que a gente consegue aplicar em 2026, né? Alguns anos aí depois desse estudo, né? Uma aplicação real do cotidiano. Esses pesquisadores começaram a perceber que notificações constantes, multitarefa e excesso de informação produziam efeitos parecidos com os observados nos laboratórios, né? No cérebro. Então, produz mais erros, menor concentração e maior fadiga mental. O outro estudo que eu quero trazer aqui, ele foi feito pelo economista e cientista Herbert Simon, A. Simon, acho que é o nome dele, que chama a Economia da Atenção. E o Herbert percebeu alguma coisa, e o Herbert percebeu algo décadas antes das redes sociais, né? Ele dizia: uma riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. Então, se existe informação demais, o recurso valioso deixa de ser a informação e passa a ser a atenção humana. Profundo, né? E isso que, se você parar para pensar, quando esse estudo foi feito, já faz um tempo, né? E o mundo mudou muito, porque antigamente haviam poucos canais de TV, poucos jornais, poucas fontes de informação, né? A leitura, você tinha que ser intencional em absorver uma informação, ir numa biblioteca, fazer uma seleção de livros, né? Ficar com esses livros, gastar tempo com esses livros. Hoje em dia, gente,
Nós temos aí várias plataformas que competem pela nossa atenção. É um livro que você lê no seu Kindle, é um Instagram que te traz uma informação nova, é um TikTok que te traz uma informação nova, um YouTube, um Netflix, um Spotify, um WhatsApp. E todos querem a mesma coisa, que é um pedaço aí da sua atenção. E isso é relativamente perigoso para a nossa qualidade de vida e até sustentabilidade mesmo, assim, da nossa rotina, porque é um efeito muito perigoso se você parar para pensar. Como eu disse, óbvio que tem coisas irrelevantes que a gente consome e a gente deve se policiar, né? Não se vive só de entretenimento, mas também às vezes tem coisas muito relevantes que a gente faz e que trazem essa sobrecarga adicional, né? Exemplo, vou dar um exemplo que eu vivi já faz alguns anos e hoje eu tento intencionalmente fazer esse exercício porque me ajuda, sabe, a não cansar tanto a minha mente no meu dia a dia. Eu gosto de ser uma pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Para aproveitar o tempo, para produzir melhor, para você ter vários checks no final do dia e você sentir que você fez bastante coisa. Mas ao mesmo tempo estava me custando muito, assim, a minha bateria social, a minha bateria de trabalho, enfim, de tudo, de você ter uma produtividade boa no geral. Né? É engraçado que a gente, com a intenção de ser produtivos, a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas no final a gente não se sente produtivo, porque a gente fragmentou a nossa atenção várias vezes ao longo do dia. E o que precisava ser feito muitas vezes não deu o resultado que você desejava por conta disso. Então, já tem uns anos que eu tive essa experiência, assim, eu acho que eu caí em si, em mim mesma, caí em si, ficou estranho. Quando eu me dei conta, vamos falar assim, do que eu estava fazendo, eu senti muito forte de dar um tempo, sabe, dessa função multitarefas, né, que eu fazia. Em resumo, eu já tive uma rotina muito mais puxada em questão de coisas para fazer com o tempo, né? Mas o que rolou que eu tive esse pensamento foi que eu tava indo pra academia e eu aproveitava esses momentos na academia que eu não tava fazendo nenhum exercício de força, às vezes fazendo um cardio, para responder um monte de mensagem de trabalho que às vezes se acumulava do fim de semana. E ainda para ouvir os álbuns novos de algum artista que eu gostava. E ainda fazendo um exercício físico, né? Então você pensa, eu tava, sei lá, fazendo uma bike, ouvindo um álbum novo, né? Que eu queria muito ouvir, absorvendo uma informação nova, respondendo mensagens de trabalho e fazendo um cardio. Eu estava fazendo três coisas ao mesmo tempo que eu consegui contar aqui. Claro que meu cérebro deve ter pensado em mais coisas. Mas eu lembro de estar fazendo esse cardio, querendo que o tempo passe mais rápido e me irritando, porque era trabalhando, ouvindo a música que eu queria e fazendo cardio. E eu me senti tão exausta, e era tipo assim, de manhã ainda, sabe? Como que a pessoa tá exausta de manhã? Me diz, como que isso é possível? Né? Porque eu não corri uma maratona, eu não, né, eu dormi direito, né? Então por quê? Porque que era cedo da manhã e eu estava cansada. Aí eu parei assim, dei pause na música, fiquei só com o fone, né, cancelando o ruído de fora. Parei de responder mensagem, deixei o celular no painel, olhei pra frente para as pessoas à minha volta e comecei a pedalar. Aí eu respirei fundo e a minha mente simplesmente foi assim, ó, desacelerando. E vocês notaram que eu não estava fazendo nada de errado? Não tinha nada de errado, gente. E não era irrelevante. Não era irrelevante. Eu estava trabalhando, eu estava fazendo um cardio e eu estava ouvindo um álbum que eu curtia, que eu queria conhecer. Mas eu notei isso, assim, que com a minha tentativa de uma produtividade, né, de ser multitarefa ali para conquistar os meus objetivos ali no momento, estava me trazendo uma exaustão que é completamente evitável. Eu posso ouvir o álbum em um outro momento, eu posso responder as mensagens em um outro momento, né? E a partir dali eu comecei a ser mais intencional em focar em uma atividade por vez, por mais difícil que hoje em dia seja. Fala a verdade. É muito difícil você fazer uma coisa de cada vez, principalmente dependendo da sua demanda e rotina.
Mas eu comecei a refletir sobre isso, assim, depois que eu tive essa experiência, né? Eu passei a, tipo assim, sei lá, tinha que lavar uma louça, né? Eu colocava uma série, ou eu colocava uma pregação, um vídeo no YouTube, enquanto eu lavava a louça, e ia refletindo, né, sobre aquilo enquanto eu fazia. Mas aí eu fui notando, assim, que a minha atenção dividida, às vezes eu deixava a desejar naquilo que eu estava fazendo, ou ficava mais esquecida, né? Ou então, por ter uma super produtividade em fazer as coisas ao mesmo tempo, eu fazia tudo pela metade, porque eu tô lá, lavando louça, ouvindo um álbum que eu gosto, aí eu lembro de responder uma mensagem, eu vou lá responder a mensagem, não sei o que, não sei o que. Aí eu lembro que o calendário me avisou tal coisa que eu tinha pra fazer, eu vou lá no calendário ver se eu já fiz. Aí eu abro minhas notas, tipo assim, uma coisa vai levando a outra, e aquilo que você começou a fazer, você nem terminou de fazer, entendeu? Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês é porque é um efeito muito perigoso, né? A economia da atenção, ela não quer apenas ocupar seu tempo, ela quer fragmentar o seu tempo, porque conteúdos rápidos geram mais retornos para o cérebro, né? Então, é, com certeza tem uma explicação científica para isso, que eu não vou saber falar agora, mas eu sei que essas recompensas rápidas para o cérebro, né? Essa dopamina, esse excesso, né, de recompensas rápidas, é, de cumprir várias coisas ao mesmo tempo, começa a te trazer uma certa dificuldade de sustentar a atenção em coisas que demandam mais tempo, né? Parece meio óbvio, né? Mas eu quero aqui trazer a realidade aqui entre nós. Então, as suas demandas do dia a dia que ninguém vai fazer por você começam a ficar demasiadamente cansativo para você. Então, uma leitura que você precisa fazer, uma conversa profunda que você precisa ter, né? Educar os seus filhos com paciência, é, ficar em silêncio, sabe? Contemplação, você tirar um tempo para olhar para a paisagem, para absorver o que está à sua volta, né? Para você ter um tempo de estudo contínuo, né? Tudo isso começa a ficar chato para o nosso cérebro. E não só chato. Essas coisas que ninguém faz pela gente, que a gente muitas vezes precisa fazer, começam a demandar um esforço maior do que deveriam, porque a sua mente já está cansada. Vocês me entendem? Então, quando eu fiz essas perguntas lá no Instagram, muitas pessoas me responderam assim: ah, minha mente está cheia de trabalho que eu preciso fazer, estudos que eu preciso fazer, né? Tô cansada, ai, meus filhos estão me demandando, o futuro me preocupa. E tudo isso, gente, são coisas que você deve viver como ser humano. São preocupações normais, são demandas normais, é simplesmente rotina. Mas quantas vezes a gente já tá tão esgotado com um monte de coisa que a gente já viveu no dia, com um monte de estímulos que a gente já absorveu no dia, que quando chega a vida real, quando chegam demandas reais, a gente já está exausto. A gente já não tem mais energia, a gente já não tem mais paciência, a gente já não tem mais atenção, né? Porque logo você lembra de uma outra coisa para fazer, logo você já quer um outro estímulo, você já quer superproduzir, você já quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, uma forma da gente ligar esses dois estudos que eu trouxe aqui e trazer o meu ponto, né, para o centro desse podcast, é que, né, vou fazer aqui uma cadeia, um ciclo para você entender. A economia da atenção cria um excesso de informação. O excesso de informação gera uma sobrecarga cognitiva. A sobrecarga cognitiva produz um cansaço mental e o cansaço mental reduz a nossa capacidade de viver plenamente a nossa realidade. Então, o problema não é que a nossa vida está pesada demais. O problema é que a nossa mente está carregando muito mais do que ela foi criada para carregar. Então, vamos falar aqui de consumos irrelevantes que a gente faz, que tornam que reduzem a nossa capacidade de tolerar a nossa realidade.
Acho que uma das coisas é que antigamente, né, antes desse excesso todo de informação, né, eu achei que foi gradativo. Antigamente eram jornais, TVs, rádios, e aí veio a internet, e aí acho que nos últimos 10 anos que as coisas se aceleraram muito, né, que agora a gente tem na palma da mão tudo isso junto. Mas é que antigamente a nossa referência era a nossa própria vida, né, a vida dos nossos amigos ali ao máximo. Hoje em dia a nossa referência são milhares de vidas, então a gente passa o dia, né, consumindo, que eu falo de conteúdos irrelevantes, é que muitas vezes, talvez não todas, mas muitas vezes não acrescentam em nada à nossa vida e só acumulam estímulos no nosso cérebro. Então, a gente passa o dia rolando feed, vendo viagens que a gente não foi, vendo corpo, né, corpos que a gente não tem, vendo relacionamentos que a gente não vive, vendo casas que a gente não mora, vendo carreiras que a gente não construiu. E aí então a gente volta para nossa realidade, né? E ela soa um pouco insuficiente, porque não é que ela é ruim, mas porque ela está ali sendo constantemente comparada a centenas de versões editadas da vida dos outros, né? Então não é que a sua vida perdeu valor, é que a sua atenção ela foi redirecionada ou até mesmo treinada para desejar outra, né? E, enfim, é como a nossa mente funciona muitas vezes se a gente não tem bons filtros, né? Então, acho que esse é o lado de você consumir um conteúdo irrelevante, né? Agora, vamos para os conteúdos relevantes, que eu diria assim, que poderiam com certeza adicionar algo para sua vida, né? Se você não faz isso de maneira equilibrada, a sua mente fica cheia, né? Então, vamos supor que você rola vídeos por mais de uma hora, né? Conteúdos relevantes sobre seu trabalho, sobre fé, sobre algum hobby que você curte, né? Aí você não só vê os vídeos, como você vê reações dos vídeos, como você lê comentários dos vídeos, como você também acompanha a vida da pessoa que fez os vídeos. Então, assim, isso demanda muita energia, né, do nosso cérebro. Isso demanda uma atenção realmente intencional, né? E aí, qual que é o meu ponto, né? Voltando sempre para esse ponto. O que realmente importa acaba ficando sem energia, né? O tempo que você poderia usar para cuidar das suas demandas pessoais, o tempo que você poderia usar para estar criando algo, o tempo que você poderia usar para conversar com alguém que você ama, tirar um tempo, sentar, olhar no olho, né? Essas e muitas outras coisas que fazem parte da nossa demanda do dia a dia ou deveriam fazer parte, né? Tirando as coisas chatas de rotinas que precisam ser feitas, são as coisas que a gente deve verdadeiramente dar atenção e investir a nossa energia, né? E não dar o que sobra ou dar o que você tolera dar, né? Então pensa comigo, né? Vamos fazer essa alusão do celular. Se nós fôssemos celulares, né? O que acontece quando o celular tá cheio, né? Quando aparece aquela mensagem, né? Isso porque tem uma mensagem, a gente não vem com um dispositivo de notificação de aparecer na nossa testa, né? Dispositivo cheio. Cuidado, abrir espaço. Mas se a gente fosse, né? Quando o celular tá cheio, ele vai ficar lento, né? Ele começa a esquentar, esquentar. Fica lento demais quando a gente tenta usar. Os aplicativos muitas vezes travam, às vezes nem abrem. Às vezes você precisa muito usar ali um aplicativo e ele não abre. E a bateria, gente, a bateria dura pouquíssimo, porque o celular tá ali tentando sobreviver e processar um bando de informação, um bando de coisas armazenadas, né? Isso porque o celular é projetado para armazenamento e para grandes processamentos. E se o próprio celular, gente, não tem a capacidade de armazenar tudo e aguentar tudo, imagine nós, seres humanos limitados que somos, né? Então, acho que com essa reflexão, essa comparação do celular, vale uma autorreflexão. Você tem se sentido sobrecarregado? Você tem se sentido mais estressado? Como que está a sua paciência, sua tolerância, principalmente a frustração? Como que está a sua agenda no geral, né? Porque eu creio muito assim que a nossa mente, a nossa sobrecarga mental, ela dita muitas vezes a nossa agenda. Muitas vezes você está sem energia para encontrar seus amigos. Você está sem energia para ter comunhão com a sua família.
você tá sem motivação até para os seus hobbies. Gente, isso é muito sério. Eu já ouvi pessoas falarem assim: nossa, eu estou tão cansada que eu não consigo nem fazer o que eu gosto, né? E isso é tão injusto, isso é tão sério. É você viver em modo de sobrevivência e você não tá vivendo a sua vida, né? De verdade. Então, é um alerta, é um grande alerta se você se identifica, né, com essas coisas que eu tô falando, ou até, né, vou pôr aqui sintomas menos visíveis, né? Se você se sente ansioso constantemente, se você se isola, né? Se você tem vontade de ficar só. Porque tem pessoas que não conseguem, né? Mesmo cansadas, elas se esforçam para ver alguém, por mais que por pouco tempo e que sejam os mesmos amigos. Mas às vezes você tem uma personalidade mais reclusa e você tá tão exausto emocionalmente que você prefere fazer as coisas sozinho, você prefere resolver as coisas sozinho, porque demanda muito de você pedir ajuda, demanda muito de você é, ir atrás de alguém. Então, olha como a nossa mente, ela controla muitas vezes as nossas ações e, e é a maior responsável pelo nosso cansaço, né? Porque, gente, vamos falar a verdade, se você tá cansado fisicamente, se você tem um trabalho que te demanda andar muito, se você, né, trabalha com o seu corpo, você precisa dormir, você precisa repor suas vitaminas, você precisa descansar. E aí, quando você acorda, você tá melhor, pronto pro dia. Mas a nossa mente, ela não funciona assim. Tá cansado? Dorme que passa, entendeu? Quantas pessoas estão sobrecarregadas mentalmente que acordam dia após dia e continuam cansadas? Por quê? Ainda alimentam o mesmo ciclo, né? Repetindo ali padrões que cansam a mente, né? Usando ali a mesma área do cérebro que traz todo um cansaço, né? Então, eu fiquei refletindo assim, né, querendo trazer um pouco aqui da solução para a gente ir caminhando para o encerramento. Como que a gente faz, né, para poder lidar com tudo isso, né? Eu acho que uma das coisas que a gente pode refletir é como abrir espaço. Como que a gente faz para olhar para o nosso armazenamento e abrir espaço? Acho que a primeira coisa, nada de outro mundo, mas que é simples e que se todo mundo fizesse, gente, a maioria das pessoas não estariam tão cansadas mentalmente. É consumir menos do que você consome. Ponto. Não é deixar de consumir. Olha aqui, vamos falar sobre equilíbrio, né? Porque eu tenho pessoas que eu conheço e eu até já tentei, vou me colocar na reta, eu já tentei fazer isso, mas não dá certo. Que é você dar um surto, você dar um burnout, você tá cansado que você sai de todas as redes sociais, você fala, vou ficar sem rede social, vou parar de olhar o celular por um mês ou por 2 semanas. E aí você some, né? E a vida começa a ter outro sentido, um outro valor, você consegue passar por isso e você se sente melhor. Mas aí quando você volta, é a mesma coisa, porque você meio que ficou sem, e aí quando você tem de novo, você repete os mesmos padrões e até com mais intensidade. Então o segredo, gente, é o equilíbrio, né? Não é você largar a mão de tudo, você se culpar e se privar de estímulos no geral, mas é você ter consciência e organizar a sua rotina de forma que você consiga viver a sua vida, cumprir com suas obrigações, gastar a sua energia da maneira certa e consumir um pouco daquilo que é mais irrelevante ou que é relevante, mas que não deve demandar tanto de você. Então, sei lá, usar o Instagram 30 minutos por dia é um começo, né? Ou então abrir rede social só depois de você ter acordado, tomado café, ido pro trabalho, aí no almoço você abre o Instagram. Tipo assim, existem formas de você ter as duas coisas sem se estafar emocionalmente, ou mentalmente, mas emocionalmente também, porque é interligado, né? Então, acho que pode começar com a gente consumindo menos, de forma equilibrada e de forma que a gente não sobrecarregue o nosso processamento mental. A segunda coisa que eu pensei, que é muito importante, eu acho que é o melhor conselho, e inclusive é recomendado, né, por médicos e psicólogos, que é você redescobrir o que é o tédio.
Vamos parar pra pensar sobre isso? Gente, eu lembro de quando eu era criança que, enfim, não existia smartphone, não existia nada, tinha internet de escada, mas era uma coisa distante de eu usar todos os dias. E era no tédio que eu tinha as ideias mais malucas. E era a forma que o meu cérebro usava para possibilidades e reflexões e ideias que eu jamais teria se eu tivesse, né, uma tela ou uma sobrecarga mental. Então, pensa nisso, que o tédio, né, ele é o lugar onde surge a criatividade, é onde surgem reflexões, ideias. Hoje a gente preenche cada segundo do vazio, né? Às vezes a gente está na fila, sei lá, de um restaurante, a gente está na fila do banco, a gente está na fila de algum lugar e tá todo mundo com o celular na mão. Por quê? Você está ali parado sem fazer nada. Você vai fazer nada? Não, vou olhar notícia, vou resolver mensagem, vou mandar e-mail. E aí, assim, é um grande esforço, mas assim, eu tento bloquear meu celular, deixar no bolso e observar a vida, observar os pássaros, observar as pessoas, as dinâmicas. E, gente, isso é muito difícil. Isso é muito difícil, eu reconheço. Mas é uma tentativa de estar presente também, de você não ficar o tempo todo pensando no que vem ou no que as pessoas estão dizendo ou vivendo, né? E o tédio, ele abre oportunidade para tanta coisa, gente, para, sabe, oxigenar o cérebro, para novas ideias, para pensamentos, para você estruturar muitas vezes algo que você precisa nos próximos dias, né? Sem essa sobrecarga. Então, a segunda coisa que eu diria é que a gente precisa redescobrir o tédio, né? E usar ele a nosso favor, não com a intenção de superproduzir, mas de desafogar a nossa mente. E aí a consequência, gente, é por si só. É uma mente mais leve, uma mente mais criativa, uma mente mais reflexiva e com mais ideias, né? Eu vi isso em algum outro lugar. Lembro quem foi? Foi a Raiza Costa. Não sei se esse é o nome dela. É uma mulher super, hiper criativa no Instagram, que eu acho ela maravilhosa. Ela mora em Nova York. E ela é brasileira. E ela tem, assim, ideias sensacionais. Ela produz comerciais, propagandas, assim, totalmente fora da caixa. E uma das coisas que ela fala é isso, que hoje em dia, artistas no geral, que só absorvem, que não tem um tédio, né, que não tem um tempo para reflexão, eles só reproduzem o que já existe, né? Porque se você está sempre consumindo e você está sempre observando o que os outros estão fazendo, o máximo que você vai conseguir fazer é, reproduzir o que eles estão fazendo de uma forma diferente, mas reproduzir. Então, o novo, o criativo, ele tem que vir do ócio, ele tem que vir ali de um lugar de escassez e de tédio, para você conseguir organizar suas ideias e pensar em algo novo, né? Eu gostei muito disso que ela falou e ela é maravilhosa, eu sou muito fã. A terceira coisa que eu anotei aqui é pratique presença, né? Pensa nisso, assim, quando foi a última vez que você viveu algo sem precisar pensar em registrar ou pensar em se lembrar depois, né? Eu acho que faz parte também de desacelerar e de tirar essa carga mental, você simplesmente estar, você simplesmente ser. Você tá ali naquele lugar presente, absorvendo cheiros, absorvendo cores, absorvendo o gosto que você está comendo, né? Se você parar para pensar, né, muitas vezes a gente sai para lugares e tem rolês e coisas que a gente gastou tanto tempo no celular ou distraídos que a gente nem lembra o gosto que a gente comeu, ou não lembra o que, que o amigo pediu, ou nem nota a roupa que a pessoa estava usando. Então, assim, tudo isso desvia a nossa atenção de estar ali, de estar presente 100% ali com o seu corpo atento ao que você está vivendo no momento, né? Então, acho que é uma ótima coisa também a gente praticar estar presente, né? E por último, mas não menos importante, faça aí uma auditoria da sua mente. Se pergunte, né? O que está ocupando espaço dentro de mim que eu já deveria ter removido, né? Para o que realmente importa, o que eu realmente preciso pensar, tome o espaço necessário e eu tenha energia para executar, para viver, para estar presente para essas demandas, né? Então pode ser é, uma informação excessiva que você absorveu ao longo do dia. Pode ser um medo do futuro, porque você viu uma notícia ruim e você, sei lá, fez uma reflexão e está preocupado. Pode ser uma comparação que você
começou a fazer na sua mente depois de ter visto um post. Então, concluindo nossa linha de pensamento, talvez o problema não seja uma falta de capacidade, talvez seja o excesso de armazenamento, né? E trazendo aqui a minha fé para essa reflexão, talvez Deus não esteja tentando colocar mais coisas e oportunidades na sua vida. Talvez Ele esteja te convidando a esvaziar algumas outras coisas, né? Porque uma mente cheia não é uma mente saudável, né? Então, o próximo passo muitas vezes não é adicionar mais uma ferramenta, mais um vídeo, mais um conselho, mais um hobby, mais algum conteúdo irrelevante ou relevante, mas é criar espaço para você respirar novamente, como um dia já respirou. Então, pense nisso. Se você é uma pessoa que hoje, né, fazendo essa reflexão, você se sente cansado, esgotado, sem energia para atividades menores que sejam, né, do seu dia a dia, coisas que só você pode fazer por você, né? Muitas vezes o seu trabalho, muitas vezes criar seus filhos, muitas vezes construir um relacionamento com uma outra pessoa, construir amizades, construir ambientes, sabe? Tudo isso faz parte da nossa vida, né? Mas que a gente consiga lidar isso com saúde, né? Com a mente organizada, com uma mente melhor estruturada. E eu acho que essa é a nossa luta desse século, é a gente tentar o máximo que a gente conseguir para absorver o que é necessário, né? Para que a gente não fique com uma sobrecarga mental e, consequentemente, deixando a desejar nas áreas que a gente precisa estar 100% presente, né? Então, que você se desafie, eu vou lançar aqui um desafio, né? Se desafie a fazer uma atividade por vez, né? A não superproduzir e absorver tudo ao mesmo tempo. Se desafie a não viver uma vida só multitarefas. Eu sei, queridos, que tem momentos que a gente não consegue estar 100% ali, principalmente mães, pais, né, pessoas que cuidam de outras pessoas. É difícil a gente estar 100% presente sem estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que tem coisas que a gente pode ser mais intencional, né? Então, se você conseguir tirar esse tempo para fazer uma coisa por vez, se você, sei lá, tá fazendo um exercício físico, experimenta, só experimenta colocar, nem que seja o ruído, aquele cancelamento de ruído, e fazer a sua atividade só com seus pensamentos. Ou então, se a música da academia estiver muito ruim, gente, pode pôr música, tá bom? Desculpa. Mas assim, se você corre, exemplo, você vai correr na rua. Gente, experimenta correr sem fone, na moral. Experimenta, depois você me fala como foi. Ou então, se você tá lavando louça, se você tá fazendo uma atividade manual do seu trabalho, de artesanato. Experimenta só fazer a atividade. Experimenta só com a sua mão, com o barulho do silêncio, né? Ou beleza, quer ouvir música? Que você coloque o seu álbum que você quer ouvir e conhecer e dá play e presta atenção, sabe? Na introdução, presta atenção na letra, né? Dá o play e deita na cama, olha pro teto. Tenta pensar nisso, assim, como que você pode fazer uma atividade por vez de forma que não te sobrecarregue, né? Outro desafio, né? Dá uma olhada nas pessoas que você segue, quantas acrescentam é, informações que são relevantes e que você pode escolher o momento de absorver, e quantas são só barulho, só excesso, só sobra daquilo que você pode estar evitando para não cansar a sua mente, né? Eu, por exemplo, uma das coisas que eu fiz foi dar unfollow em um monte de página de notícia, um monte de blogueira que às vezes eu seguia por achar bonita, por ter dica de cabelo, por ter dica disso, dica de aquilo. E assim, de verdade, hoje eu sigo assim, acho que duas blogueiras e famoso, gente, pelo amor de Deus. Tipo assim, é, você tem que ser muito intencional e o porquê você quer seguir aquela pessoa, porque é mais uma coisa que você vai acompanhar no seu dia a dia que não tem nada a ver com a sua vida, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer essas reflexões do que a gente está consumindo para gerar menos ruído e menos barulho na nossa mente e acumular menos cansaço e sobrecarga. Então, esse é o meu convite para você. Faça essas reflexões
pratique esses pontos, né, esses conselhos que eu também vou tentar praticar. Gente, eu não estou falando no lugar de uma pessoa que tem tudo certo. Eu preciso muito praticar essas coisas também, inclusive essa reflexão veio de um lugar de necessidade, porque eu notei isso, que eu já estava muito cansada para executar atividades que eu precisava executar, então eu estava gastando a minha energia com coisas que eu não deveria, ou até não equilibrando, porque não tem nada de errado você, né, se permitir ser um pouco fútil, né, em consumir alguma coisa que não, enfim, que é só para, tem uma palavra para isso, para oxigenar, mas tem a maneira certa e um equilíbrio para isso, né? Então vamos juntos, estamos juntos nessa. We're all okay in this. Onde? Como? Together, tá bom? E eu quero deixar, como sempre, um versículo para vocês. É Romanos 12:2, que diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, muitas vezes, quando a Bíblia fala para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo, é porque, gente, o mundo tem um padrão de funcionamento, um padrão de valores, um padrão de hábitos, um padrão de produtividade, muitas vezes. E a gente muitas vezes se adequa sem nem pensar, sem nem refletir, sem nem ver se isso faz sentido, né, para nossa saúde, para nossa vida, para os nossos valores. Então, a gente se permitir ser transformado pela renovação da nossa mente, né? Que também muitas vezes vem pela palavra, tendo tempo para as coisas certas, né? É só assim que a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu tenho muita certeza, assim como o sol está no céu, né? É agora que tá de dia, não sei que hora que é aí, mas com certeza para a gente provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que estar saudáveis para discernir essa boa vontade, né? Para viver essa agradável vontade de Deus. E se nós estamos sobrecarregados, se nós estamos cansados, como que a gente vai conseguir viver isso, né? Com certeza a vontade de Deus não é que estejamos sobrecarregados, que estejamos cansados para viver tudo aquilo que nós devemos viver. Então, amigos, essa é a reflexão de hoje. Eu espero que tenha te ajudado, acrescentado de alguma forma. Eu oro de verdade para que a gente se torne cada vez mais pessoas presentes, intencionais e que pensam nas ações, né? Não só vivem num modo automático porque é o jeito de se viver hoje em dia e todo mundo faz a mesma coisa. Não, nós somos chamados de verdade para viver uma vida de saúde, uma vida que não funciona no modus operandi geral. Nós somos chamados para, sim, uma jornada intensa, uma vida que muitas vezes é cansativa, mas onde nós estamos presentes, nós estamos com energia, nós estamos bem para enfrentar os desafios que precisam ser enfrentados, né? E é isso. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, me conta nos comentários o que você achou, qual parte você se identificou, qual parte você gostou mais, e envia para aquele seu amigo que está se sentindo mais cansadinho. E eu espero que isso sirva muito assim de incentivo e encorajamento a todos nós para melhorarmos e construirmos melhor o nosso armazenamento e não deixá-lo cheio, tá bom? É isso. Até o próximo podcast na semana que vem. Tchau, tchau.